Queridos irmãos, hoje, com toda a igreja do Brasil, nós celebramos o dogma e, ao mesmo tempo, a grande festa da Imaculada Conceição de Maria. Nós estamos dentro da primeira semana do Advento, nessa preparação, nessa chegada do menino Jesus no Natal. Durante 4 semanas, todos os fiéis católicos, todos nós somos convidados a fazer uma limpeza, uma faxina espiritual para acolhermos o menino Jesus. Não de forma histórica, mas sim de forma espiritual e catequética. Amados irmãos, a nossa reflexão hoje, irei dividi-la apenas em 3 momentos. O primeiro momento, trazer essa mensagem de São Lucas, que nos recorda um fato histórico, que Nossa Senhora é reconhecida como aquela que é cheia de graça. No segundo momento, trarei aqui uma grande obra do primeiro século, de Santo Agostinho, conhecida essa grande obra, por alguns como Confissões. E, por fim, trarei também como uma mensagem mariana, um testemunho pessoal. Eu que vim do protestantismo e me tornei católico. Amados irmãos, a nossa liturgia hoje, falando sobre Imaculada Conceição, nós sabemos que essa Imaculada significa dizer que Nossa Senhora não tem o chamado pecado original, como todos nós temos. Ou seja, ela foi preservada. Para aqueles que já leram o Catecismo da Igreja Católica, logicamente muito bem catequizados, sabem que fazem parte dos chamados dogmas da Igreja, verdades de fé. E por que nós pensamos isso? O Evangelho hoje vem nos mostrar o anjo confirmando que Nossa Senhora é cheia de graça. Ou seja, em nenhum momento nas Sagradas Escrituras os anjos vêm para dizer que o ser humano é cheio de graça. E por que hoje eu trouxe essa obra de Santo Agostinho, Confissões? Nessa obra, Santo Agostinho fala sobre o chamado pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que distancia o homem de Deus. Ou seja, quando eu peco, significa dizer que eu estou me distanciando de Deus. Não é Deus que se distancia da humanidade, mas é a humanidade que se distancia de Deus. Ou seja, quando nós pecamos, nós caímos na chamada desgraça. O que é a desgraça? É a falta da graça. E Nossa Senhora é cheia de graça. Quem tem graça, logicamente, está longe da desgraça. Então, por isso que Nossa Senhora, para nós católicos, nós temos uma grande explicação bíblica por que ela não tem pecado. Porque ela é cheia de graça, é cheia de Deus. Onde há luz, não há trevas. Onde há luz, não há escuridão. Por isso, amados irmãos, fica um grande testemunho para nós, um testemunho de fé. Nós precisamos aprender com Nossa Senhora, mesmo com as nossas fragilidades, mesmo com a escuridão que há dentro de nós, precisamos pedir a Deus para encostarmos na graça. Ficarmos nessa graça de Deus, nessa presença de Deus. E aqui, trazendo esse testemunho pessoal, em todas as celebrações que eu celebro que tem Nossa Senhora, que se fala de Nossa Senhora, eu sempre me recordo um testemunho pessoal. Como muitos sabem, eu não nasci católico, me tornei católico. E frequentando a igreja protestante, quando cheguei no Piauí, nós descobrimos, mãe e eu, que eu tinha 2 caroços no nariz que me impedia de respirar. E, logicamente, com o tempo, poderia se agravar e causar outros problemas respiratórios. E, quem sabe, o mais grave, até a morte. Então, fizemos ali todo um tratamento e o médico disse que somente com cirurgia que poderia resolver o problema. Logicamente, naquela época, para nós, falar de cirurgia era algo assim absurdo, muito medo, muitas inseguranças. Então, minha mãe confiou, acreditou que nas procissões de Nossa Senhora de Nazaré, que é da minha cidade, a padroeira da minha cidade, ela poderia, talvez, interceder, conseguir uma graça, um milagre. E assim minha mãe participava todos os anos das procissões. E me convidava para participar.
Logicamente, eu não gostava. E não acreditava. Sendo sincero, não acreditava. Primeiro porque já vim de origem protestante, dando aquele total descrédito para Nossa Senhora, intercessão dos santos. Depois tinha que, eu sempre imaginava, quem faz a promessa tem que cumprir. Não se coloca fardo pesado nas costas dos outros. E todos os anos participávamos, tínhamos que ir de branco, descalço, e todos os anos eu ia reclamando e nada era resolvido. Continuava com problemas, sem dormir. Até que um ano foi diferente. Naquele dia eu quis rezar. Eu estava na chuva e parece se molhava. Então eu participei da procissão, de branco, descalço. Mas é interessante que naquela procissão eu pedi a Nossa Senhora, por incrível que pareça, pela primeira vez na vida, que ela pudesse escutar a minha prece, a prece da minha mãe. E parece que toda aquela raiva de mãe por colocar o fardo pesado das minhas costas tinha se dissipado. E eu já comecei a compreender que quando a gente faz uma prece assim é por amor. E por amor vale. Então, no decorrer dos dias, ali na procissão, fui caminhando, fui rezando. Tem um momento na minha cidade que era uma poeira danada na procissão. E de princípio já veio aquela poeira e imaginei, meu Deus do céu, não vou dormir hoje à noite. Depois parece que me veio algo para acalmar o coração. Eu imaginei que essa poeira seja a minha cura. Participei da procissão, começou ali a missa, até hoje eu me lembro que era o Padre Milton. Interessante que eu já tinha participado de outras missas, mas ali tinha sido a minha primeira missa, porque foi a primeira missa que eu rezei de verdade. Foi a primeira missa que eu tive vontade de prestar atenção, de observar as leituras, os cânticos, do que o padre estava falando. Interessante que quando você vem com vontade de rezar, a sua vontade é que aquela missa não acabe. Parece que tinha sido a primeira missa de verdade que eu tinha participado. Terminou a missa, cheguei em casa, consegui dormir normalmente, no outro dia bem, uma semana bem, comecei a achar estranho com a mãe. Fomos ao otorrino, verificou, fez testes e disse que simplesmente os caroços sumiram. Eu sei que algumas vezes quando nós escutamos um milagre na TV, no rádio, escutamos no rádio, ou lemos em alguma obra, algumas vezes nós achamos esses milagres tão distantes de nós. Mas para uma pessoa que experimentou um milagre através da intercessão de Nossa Senhora, foi totalmente diferente. A partir daquele dia, eu me tornei um católico, de verdade. Comecei a ler mais sobre o catecismo da Igreja Católica, tive interesse de saber o que era ser católico, e todos os dias rezando ali, pedindo a Nossa Senhora, recordando essa oração, Ave cheia de graças, o Senhor está contigo. E me recordo muito bem quando minha mãe falava para mim, um dia, eu não estarei mais aqui, mas a sua verdadeira mãe estará com você para sempre. E eu questionava, quem é essa minha verdadeira mãe? E ela dizia, Nossa Senhora de Nazaré. Um dia eu, como ser humano, irei faltar, mas Nossa Senhora sempre estará com você. E todos os dias, amados irmãos, até mesmo nos meus estudos de teologia, eu me recordo daquilo que minha mãe me falou, talvez sem nenhum conhecimento teológico, mas eu me recordei daquilo que o próprio Jesus falou na cruz. Eis aí a tua mãe e eis aí os teus filhos. Amados irmãos, nesse dogma da Imaculada Conceição, deveremos sempre lembrar da graça que Deus deu para Nossa Senhora e, ao mesmo tempo, uma mãe sempre escuta os seus filhos. As nossas mães nos amam. E eu acredito que nessa terra, o único amor que é semelhante ao amor de Deus é o amor de mãe. Os outros amores, infelizmente, são tão frágeis, quebram com tanta facilidade. Basta uma decepção. Mas o amor de mãe é o único que permanece. Então, amados irmãos, que fica essa pequena mensagem pessoal, seu testemunho, mas ao mesmo tempo essas mensagens bíblicas, que Nossa Senhora é cheia de graça, que Santo Agostinho também nos fala na obra Confissões, o que é de graça e o que é cair na desgraça, que é a falta das coisas de Deus. Peçamos a Deus nessa festividade, que Jesus possa tocar em nossos corações e que a gente nunca esqueça
de rezar e pedir a Nossa Senhora que cuide de todos nós e que possa também interceder por todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.